Vamos orar. Alguém tem um pedido de oração? Amém. Hã? Eu não conheço. Ele faz parte da fundação. Ele fez parte dessa vida. Tá bom. Então vamos orar. Como é o nome dele? Alanar. Deus amado, louvado seja o teu nome. Te agradecemos por mais esta aula, por esses irmãos que chegaram para estudar a tua palavra. Eu te peço, Deus, junto com meus irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê disposição, renove as forças daqueles que estão cansados, que o Senhor abra o nosso entendimento, Deus, para que tenhamos não somente esta aula, mas este curso como um todo, de maneira abençoada, Senhor, e proveitoso, Senhor, e de maneira proveitosa. Nessa hora também te peço pela vida do pastor Alanar. Seja com teu filho na recuperação desta cirurgia e que brevemente ele esteja de volta às suas atividades normalmente, curado pelo teu poder, Senhor, para a glória do nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós estamos vendo, esta é a aula de número 2, eu estou gravando mais uma vez. Amanhã é que eu vou fazer aquele grupão para colocar as aulas, tá? E aquelas coisas que a gente combinou. Se todo mundo der bom dia, boa tarde, boa noite, são 90 mensagens por dia. Ninguém tem tempo para isso, né? Vão só sobre o curso, alguma coisa urgente, tá bom? E eu vou postando as aulas lá, tá bom? Bem, então na primeira aula, 2 semanas atrás, eu comecei definindo o que é teologia e expliquei a diferença entre teologia bíblica e teologia sistemática. E como a teologia sistemática está dividida em 10 partes. É como um bolo com 10 fatias. Muito obrigado, minha filha. Quem é que precisa? Agora já tem mais ali, mais 2 chegaram, tá? Vocês vão dividir outra. Essa é a sala de teologia sistemática, tá bom? Todo mundo está ciente disso. Sei que tem outras salas aí. Ok. Se você perceber que alguém está deslocado, ajude. Mas todos são bem-vindos. Que a sala seria a sala de Aqui tem gente. louvor e adoração. Aí teve a troca a teologia sistemática veio para cá e a louvor e adoração para voltar. É porque tem gente que está chegando hoje também, gente de outra igreja, tá bom? Ok, então na aula passada nós dividimos a teologia em 10 partes. A doutrina da Bíblia, ou da palavra de Deus, é o que a Bíblia fala sobre a palavra de Deus. A doutrina da pessoa de Deus, a doutrina de Jesus Cristo, da criação do homem, a doutrina do pecado, da salvação, do Espírito Santo, dos anjos, da igreja e das últimas coisas. Acho que falei todas. Posso ter esquecido um aí, tá bom? Mas acho que foram as 10. E essas doutrinas, essas teologias, são um resumo da fé cristã. São as questões mais importantes, vamos dizer assim, tá? Por exemplo, os dons espirituais estão aí, podem ser estudados ou na doutrina da igreja ou na doutrina do Espírito Santo propriamente dito. As outras doutrinas todas se encaixam em algum lugar nessas 10 caixas maiores, tá bom? E nós estamos vendo inicialmente a doutrina da Bíblia ou bibliologia. E aí começamos a ver que a Bíblia é um livro como qualquer outro, mas não é um livro qualquer.
Vimos que a Bíblia é um livro humano e divino, e vamos continuar daqui falando da Bíblia sendo uma biblioteca. Item 1.3. Identifiquem aí na primeira página, tá? Então vocês veem que foi feita uma grande introdução, na verdade, na primeira aula. A gente não explorou muito essa apostila, tá? Então veja só, a palavra Bíblia, como vocês bem sabem, não tem origem em português. Bíblia é plural em grego, está no plural, significa livros. Já Biblion significa livro. Então, no grego tem essa diferença. Às vezes o que termina com S, né? Seria biblos. Biblos é livro no singular, tá? Bíblia, o conjunto de livros. Então hoje é comum a gente falar é como falarem a Bíblia das vendas, a Bíblia do marketing, a Bíblia da informática. Seria o quê? Seria o principal livro daquilo, tá? Então a Bíblia é o nosso livro sagrado e ela na verdade é uma biblioteca, né? Composta por 66 livros ou 72 livros. A Igreja Católica tem alguns livros a mais na Bíblia da Igreja Católica em relação à nossa Bíblia. Nós vamos ver isso no final, sobre os livros apócrifos, tá? Mas a nossa Bíblia, com 66 livros, tem na verdade 70. E aí tem uma charada aí. Quem desenrola essa charada? A nossa Bíblia, com 66 livros, é igual a 70. Por quê? Alguma indicação? Porque o livro dos Salmos, que hoje em dia é um só, originalmente eram 5. E Esdras, por volta ali do ano 450 a.C., juntou os 5 livros num só. Provavelmente ele seja o autor do Salmo 1, que é uma espécie de introdução geral aos Salmos, tá? Então algumas Bíblias têm, algumas Bíblias vocês, quando abrem, aí tem assim, livro 1, aí tem do 1 ao 41, aí você vai lá para o Salmo 42, aí tem livro 2, do 42 ao 79, acho que é isso, 79, aí livro 3, do 80, enfim, tá? E aí vai, não 79 não, é 72, isso, deixa eu anotar, é melhor. O livro 1 dos Salmos é do 1 ao 42. O livro 2, do 43 ao 72. Acho que é isso. 3, 73 ao 89, isso. 4, de 90 ao 105 e o quinto, de 106 ao 150. Tá? Então, hoje, o livro dos Salmos é um só. Hã? Está conferindo aí, é? Então, tudo bem. Tá. Vamos. O livro 2, 42 ao 52. Certo. O livro 3, 73 ao 89. Certo. O livro 5, de 90 ao 106. Não, o 4. O 4, 96. Obrigado. E o 5, de 107 ao 150. Obrigado. Ok. Obrigado. Com esses 4 livros a mais, Estão todos aí. também para a divisão do Salmo. É a divisão dos Salmos, tá? Os Salmos todos eram cantados, inclusive o 119, tá? Os Salmos valem uma análise à parte, sobretudo para vocês aí que tocam e cantam. Muita coisa interessante, e existem alguns mitos em relação às músicas de hoje em dia que não vai dar tempo a gente entrar. Mas eu quero falar uma coisa ainda sobre os Salmos. É que em muitas igrejas tem sido dito o seguinte, que os louvores hoje em dia são antropocêntricos, muitos. Então tem gente que pensa que louvor bíblico é só quando o crente canta para Deus. Deus, tu és bom, tu és maravilhoso. Mas os salmos os salmistas não pensavam assim. Então tem salmos que são cantados exclusivamente para Deus
E tem salmos que são cantados para os irmãos, falando sobre Deus. Deus vai te dar vitória, crê no Senhor. Então essas músicas que a gente canta, incentivando a fé alheia, a fé da congregação, também são louvores, não são antropocêntricas. A música é antropocêntrica quando o homem é o herói, e não quando Deus é o herói. Essa é a diferença, tá? Bem, vamos lá. Então a Bíblia é essa biblioteca que foi sendo escrita livro a livro, e por volta de 40 a 42 autores. O Antigo Testamento foi escrito num período de aproximadamente 1.500 anos. Já o Novo Testamento em menos de 70 anos. O primeiro livro da Bíblia pode ter sido Gênesis, mas também pode ter sido Jó, tá? E é muito possível que Moisés tenha escrito o livro de Jó. A história de Jó é uma história muito conhecida no Oriente. Jó não é contemporâneo de Moisés, mas a história era conhecida. E muitos estudiosos do Antigo Testamento acreditam que Moisés escreveu aquela história. Então a gente não tem certeza se foi Gênesis ou se foi Jó. Depois, na Bíblia hebraica, quando eu falar Bíblia hebraica, gente, é toda a Bíblia que os judeus têm, que para nós é só qual parte? Só o Antigo Testamento, tá? A divisão da Bíblia hebraica é diferente da nossa divisão do Antigo Testamento. Nós dividimos em Pentateuco, 5 livros de Moisés. Penta é 5, né? O Brasil é pentacampeão mundial, tem 5 títulos, né? Os livros históricos, que são 12. Os livros poéticos, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos de Salomão. E os proféticos, divididos em profetas maiores e menores, não em relação ao tamanho do autor, mas do tamanho do escrito. Isaías, Jeremias, Lamentações, é pequenininho, mas está acoplado com o livro do profeta. Ezequiel e Daniel. E os 12, né, são os profetas menores, de Oséias a Malaquias. Os hebreus não dividem assim a sua Bíblia. Eles dividem em 3 partes só. E essa divisão está registrada no Novo Testamento. A única vez que ela aparece explicitamente foi quando Jesus falou em Lucas capítulo 24. Veja aí comigo, por favor. Lucas 24, 44. Quem achar pode ler, por gentileza. Em seguida, Jesus lhes explicou: são essas as palavras que eu vos ensinei no Velho Testamento. Era necessário que se cumprissem as coisas que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lei, profetas e salmos, ou lei, profetas e escritos. É assim que os judeus dividem a sua Bíblia, a Bíblia hebraica, que é todo o Antigo Testamento. Tá bom? Então veja só, a lei é o Pentateuco, é o coração da Bíblia, é o coração do Antigo Testamento. Ali é a principal revelação, porque todas as outras derivam dali. Os profetas são todos os livros proféticos que nós conhecemos. E os salmos não são apenas esses livros aqui, mas começa com o Salmo, o livro de Salmo primeiro. E aí vem os livros poéticos todos e alguns históricos, tá? Outra questão é que alguns livros que na nossa Bíblia são 2, na deles ainda é um livro cada um, mas é o mesmo conteúdo. Na nossa Bíblia é 1º e 2º, Samuel, Reis e Crônicas. Na deles não, é o livro de Samuel e é o conteúdo junto, é o mesmo livro. Só que na nossa Bíblia está dividido, né? Então é o livro de Samuel, o livro dos Reis e o livro das Crônicas. Na nossa está dividido Esdras e Neemias. Na Bíblia hebraica não, é um livro só, Esdras / Neemias. E na nossa Bíblia estão divididos os 12 profetas menores, aqueles que a gente tem geralmente mais dificuldade de achar, né? De Oséias a Malaquias, eu também tenho. Eles chamam esses 12 livros de os 12. Os 12.
Então é assim que os judeus dividem a sua Bíblia atualmente, tá bom? Eles não acreditam em nada que está no nosso Novo Testamento. Os judeus não acreditam que Jesus é o Messias, enfim, tá bom? Então toda a Bíblia deles é chamada Bíblia Hebraica, é o Antigo Testamento, tá? A divisão não é igual à nossa, mas é o mesmo conteúdo, ok? Uma dica: quando o livro tiver mais de um, no Antigo Testamento é sempre no masculino, porque é livro. No Novo Testamento é sempre no feminino, porque é carta. Geralmente a gente faz o contrário, né? O correto seria 1 Crônicas, 2 Samuel, 1 aos Coríntios, 2 aos Tessalonicenses. Geralmente a gente diz 1 Coríntios, 2 Crônicas. Está errado, tá bom? No Antigo é sempre livro, sempre no masculino, a concordância. No Novo é sempre carta, é sempre no feminino. Bem, outra questão ainda: os salmos, sendo um inário, não deveria ser chamado de capítulo 1, capítulo 33, porque não é um capítulo originalmente, é o número daquela música. Vocês têm um cantor cristão, né? Então vocês dizem hino número 225. Os salmos é do mesmo jeito. Agora não é pecado dizer Salmo capítulo 15, não é isso, tá bom? Mas originalmente a forma técnica de falar não deveria ser capítulo, mas Salmo 14. Vamos ler o Salmo 136, conforme está escrito no Salmo 73, o Salmo de Asaf. Ok? Alguma pergunta? É verdade. Tanto a divisão, irmão, quanto o nome dos livros que nós usamos hoje vem de mais ou menos o ano 200 a.C. No ano 200 a.C., mais ou menos, aconteceu a primeira tradução bíblica da história. É chamada de Septuaginta, e ela é abreviada em algarismo romano, 70, né? LXX. A Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento, que originalmente está escrito em hebraico, quase todo, e algumas porçõezinhas em aramaico, para a língua grega. Porque o povo judeu não falava mais hebraico. O hebraico era a língua da sinagoga, só a língua da leitura da lei. Eles falavam aramaico. E como o Antigo Testamento quase todo está em hebraico, o povo falava o grego por causa da helenização. Acho que expliquei semana passada, na primeira aula. Então, quando fizeram a tradução da Septuaginta, né, do Antigo Testamento, fizeram a Septuaginta, aí eles mudaram alguns nomes. Por exemplo, o nome Pentateuco é um nome grego, não é o nome original dos livros de Moisés, é o nome que vem a partir da versão grega, tá? Eles chamam o livro de Gênesis de Bereshit, quer dizer no princípio, que são as primeiras palavras do livro, dos hebreus, tá? Então isso aí vem de 200 antes de Cristo para cá, essa mudança. E aí acharam que os livros de Samuel, Reis e Crônicas eram muito compridos, porque naquela época não havia divisão de capítulos nem de versículos. Então imagina aí você encontrar um versículo, um trecho, né, melhor dizendo, sem essa divisão numérica. E aí ficou mais prático dividir alguns livros, tá bom? Essa divisão que nós temos de capítulos e versículos, abra bem os ouvidos, para depois dizer que eu estou dizendo que a Bíblia está errada, tá bom? Eu estou gravando, tá? Isso aqui derruba qualquer presidente, ou não derruba, né? Como a gente viu. Não derruba, infelizmente. Veja só, os apóstolos e os profetas escreveram a Bíblia, eles não dividiram em capítulos nem versículos. Muito tempo depois, no século XI, o homem dividiu em capítulos. Depois, alguns anos depois, outro camarada dividiu em versículos os capítulos que já estavam divididos. Então há muitos textos bíblicos que estão divididos errados. Estão divididos errado em capítulos e versículos. Por exemplo, nós não vamos abrir, mas vocês sabem daquela passagem de Efésios 5 que fala sobre o marido e a mulher.
E aí geralmente quando termina o capítulo 5, está quebrado ali, está dividido. Aí começa o capítulo 6. Mas o parágrafo não termina ali, está mal dividido. O parágrafo vai até 6:4, quando ainda fala dos filhos, é o mesmo assunto. Outro texto está mal dividido, vocês vejam em casa, vou anotar aqui, tá? Para vocês conferirem. Rapaz, meu apagador desgraçou, claro. Outro texto está mal dividido é Isaías 53. 53 tem 12 versículos. A passagem correta seria Isaías 52, 13 até 53, 12. Leia isso aqui em casa, você vai concordar comigo, que a passagem não começa aqui no verso 1, o parágrafo, começa alguns versículos antes. Tá bom? É outra tradução, é outro perfil, é outro trabalho. Efésios 5. Não termina no final do capítulo o parágrafo. Termina no 6:4, que é quando fala dos filhos. Tá bom? Porque os irmãos que são cheios do Espírito, versículo 5:18, devem cantar, agradecer a Deus, louvando a Deus, tudo mais. Aí devem se submeter uns aos outros. Aí Paulo vai dizendo: o marido à mulher, a mulher ao marido, né? O marido a Cristo. E aí fala algumas coisas. Aí no capítulo 6 está os filhos aos pais. Termina aí o parágrafo. Não termina no final do capítulo 5. Tá bom? Outra questão é que muitos títulos, esses títulos que tem em negrito no começo de cada parágrafo da nossa Bíblia, eles não foram inspirados pelo Espírito Santo. Nenhum apóstolo escreveu esses títulos. Esses títulos foram colocados pelas editoras que imprimiram nossas Bíblias, no intuito de nos ajudar. Mas assim como a gente erra, eles também erram. Tá bom? Então tem passagem bíblica que o título exatamente está errado. O que é que significa a palavra pródigo? Tá bom, vocês não sabem. Mas vocês acham que seria o quê? Rebelde. Não ouvi. Perdido. Pois é, não tem nada a ver. Pródigo significa gastador. Mas parabéns para vocês que entenderam a parábola, que a parábola não é a parábola do filho gastador, é do filho que volta. Mas o texto diz que ele gastou tudo. Mas essa é a ênfase da parábola? Ou a ênfase é que ele retorna para a casa do pai? Então não é a parábola do filho pródigo, é a parábola do filho que volta. Então tem muitos textos que o título está errado. Repito, hein? Eu processo vocês, hein? Eu estou falando em relação aos títulos em negrito. Como é? Que unidade de texto? Diga a referência, irmão. Ok? Vamos lá. Outra coisa. Abram todos aí no Salmo 18, por gentileza. Acordou o bebê? Eu. Salmo 18. Percebem que tem um título enorme aí. Tem um título em negrito. Como é que está o título em negrito da sua Bíblia? Profecia contra a Etiópia. Profecia contra a Etiópia, Salmo 18. Como é que está no seu Solange? Não, é errado. Deus soberano Salvador. Aí tem um que para o mestre do salto da vida, ele cantou as palavras deste livro que mudou o Senhor, deste livro com todos os seus amigos, e das grandes saúde, assim seja o seu barulho. Esse título comprido, que não está em negrito, está no texto original. O Salmo 18 não começa quando diz assim:
Eu te amo, ó Senhor, minha fortaleza. Começa aí. Salmo de Davi para o mestre do campo, tal. Davi escreveu isso. Tem outro salmo, acho que é o 32, veja aí. Alguém, pode ser só uma pessoa. Salmo 32 tem assim: Masquil de Davi. Veja se é isso mesmo. Masquil de Davi. Isso aí foi Davi que colocou. Masquil é um salmo didático. Bom, é mais claro. Na tua não tem Masquil de Davi? Davi de Cônigo, não dá. Então algumas vezes já tiram, mas o salmo começa aí, não começa no que nós chamamos de versículo 1, começa aí. Então o correto mesmo, quando a gente diz assim, vamos ler o Salmo 18, deveria ser Salmo, amém irmão, estou lendo, Salmo de Davi, parará, eu te amo, ó Senhor, fortaleza minha e tudo mais. Ok? Alguma pergunta? Se for fácil. É muito raro, viu? Eu só vi uma pessoa fazendo isso, foi no seminário. Somente, até hoje. E por que não? Porque isso é na história da igreja, na história da teologia, na história do seminário, na história do que ensina para os cegos. Isso não é bíblico, para que se aprenda o cego. Assim por não evitar. Você vai fazer ainda tem mais 38 aulas no nosso curso. Você vai fazer muito essa pergunta. Mas por que não fizeram isso até hoje? Eu não sei. Hã? Não entendi. O que é que tem? Se lê o título, Salmo de Davi, tal. Então a Bíblia tem isso. Ah, isso é bíblico, canônico, inspirado. Não, porque eles não leem os salmos, eles cantam. Não, porque esse é o título da música. Hoje não é música pra gente, hoje é livro. Tá bom? Mas eles sabem. Isso aqui foi Davi que escreveu, foi o nosso pai da lei. Eles estão cientes, mais do que não. Porque para eles é cultural também, né? Não é nossa cultura. O pessoal lá segue a minha cidade, eu não sei qual é Sim. a linha deles, eles cantam numa língua diferente que eu acredito seja hebraico. Deve ser hebraico, né? Eles cantam todo sábado, a gente passa e eles estão lá cantando. Amém. Amém. Ok, queridos. Então a Bíblia é uma biblioteca, tá bom? A Bíblia é uma biblioteca. Muitos livros para nossa bênção, para nossa instrução. A Bíblia contém livros escritos em contextos diferentes. Claro que sim. O mundo do Antigo Testamento e o tempo do Antigo Testamento é muito maior do que do Novo Testamento. 1500 anos, o povo do Antigo Testamento, vamos dizer assim, esteve no Egito, esteve em Israel, esteve na Babilônia, esteve na Assíria, vai para um lado e vai para o outro. O povo do Novo Testamento não, está em Israel e na diáspora, no entorno de Israel, no grupo onde judeus moravam, na chamada dispersão ou diáspora. Eram judeus de língua grega que não moravam mais em Israel, tá? Então, nós lemos histórias como a de Abraão, que mandou buscar uma mulher para Isaac. Vai lá. Quem você encontrar da minha família, traga para casar meu menino, o bichinho. Está com 40 anos já. Foi a idade que Isaac casou. O pobre, misericórdia. E no Novo Testamento era dote. Maria ficou grávida com provavelmente ali 15, 16 anos. Onde é que está isso na Bíblia? Não está na Bíblia, gente. Mas essa era a idade que as meninas casavam naquela época. Menstruou, já pode procriar, já sabe cuidar da casa, e naquela época já sabia, vai casar. Acabou-se. Tá bom? Então aquela história, lembram de Mateus, no comecinho da história do Evangelho de Mateus, quando José tenta deixar secretamente Maria, quando descobriu que ela estava grávida? Maria sabia porque tinha engravidado, né? Ela contou para José e José disse: que conversa é essa?
Tu botou foi, ó. Só que ele não, por ele não ter acreditado, ele quis deixá-la secretamente, porque se ele deixar ela publicamente, a lei dizia que ela tinha que ser apedrejada. Mas ele a amava. Não gostou da notícia. E aí Deus mandou um anjo no sonho de José. José, é verdade, ela está grávida do Espírito Santo e tal. Isso, amém, graças a Deus. Ninguém tocou na minha Mariazinha. Tá bom? Então a Bíblia tem livros escritos em contextos diferentes. Ora o povo está no cativeiro, tem trechos que são escritos no palácio. Davi escreveu 73 salmos, alguns antes de ser rei, né? Outros num palácio ele escreveu, né? Os 51 que ele escreve para quando ele se arrepende do pecado com Batseba e tal, era rei, né? Ok? Número 5. A Bíblia é um livro de verdade, não de mitologia. Então não há divergência. Rapaz, essa sala é muito grande, está exigindo muito dos meus pulmões. Entendeu? Vou mandar fechar, só na terça-feira aqui. A Bíblia, não há contradição entre a Bíblia e a ciência. O que há é contradição entre, ou discordâncias entre religiosos e cientistas. Porque se Deus criou todas as coisas, Ele criou, e vamos dizer assim, se Deus escreveu a Bíblia, e Ele escreveu, por assim dizer, não pode não bater os relatos, tá? Então, tudo que a Bíblia diz, mesmo que a gente não consiga explicar, pode ter certeza que é a verdade. Jesus disse que Deus criou desde o princípio macho e fêmea. Não disse que o homem evoluiu de uma ameba, um ser unicelular, para uma complexidade do ser humano com mais ou menos 30 trilhões de células que nós temos hoje. Não, foi desde o princípio que Deus criou. Deus tem poder para criar todas as coisas do nada, do zero. E Ele assim o fez. Outra questão é que a história tem comprovado os relatos bíblicos, tá? Na primeira aula eu falei de uma roda que foi encontrada no fundo do mar Vermelho. Falei dos anaquins também, né? E cada vez mais cientistas têm se convertido nos laboratórios, tá? Quando enxergam a complexidade da vida e como é que pode ser isso, né? Uma vez eu conversei com o meu ex-professor de biologia. Eu nunca fui um aluno exemplar em biologia, nem nada, tá? Mas a gente estava conversando e ele acreditava piamente na teoria da evolução. E eu disse para ele assim: professor, o senhor... Eu já estava no seminário nessa época, e a gente às vezes pegava um ônibus junto, né? O senhor sabe cozinhar? Disse, mais ou menos. Aí eu lembrei de uma historinha que eu ouvi a Adalto Lourenço contar, e eu disse: olha, digamos que conta-se, né, que um camarada, uma mulher dona de casa, ligou para o supermercado e pediu 11 ingredientes que era para fazer um bolo. E o caminhão estava lá fazendo as entregas, e quando estava chegando perto da casa dela, o menino atravessou na frente do caminhão, o caminhão freou bruscamente, e aquele caminhão capotou, e lá no baú os ingredientes começaram a se misturar aleatoriamente, e tinha açúcar, sal, trigo, ovos, né, achocolatado, uma forma de bolo, e foi tudo se misturando lá. Os ovos caíram sem casca dentro da forma de bolo, achocolatado, açúcar, sal na quantidade certa para o bolo, e o caminhão pegou fogo. Quando os bombeiros chegaram, que apagaram o fogo, adivinha o que tinha lá? Um bolo de chocolate. Ele começou a rir. Aí eu disse: só com a probabilidade de 11 elementos se misturarem aleatoriamente para dar um resultado desejado, e essa conta é simples de fazer, por isso que eu aprendi. É só você multiplicar 1 vezes 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 até 11. Para arredondar, dá 480 mil. Eu disse: é 1 em 480 mil, 11 elementos. Eu disse: quantas células um ser humano tem? 30 trilhões em torno disso? Ele disse: é por aí. Disse, qual a probabilidade de 30 trilhões de células terem se misturado aleatoriamente, sem nenhum planejador, sem ninguém inteligente por trás, e ter dado um resultado do meu corpo, seu corpo e a humanidade toda?
Qual a probabilidade disso acontecer? É um em quantas? É um em quanto? Aí ele disse, olha, a Bíblia é um livro cheio de erro. Eu vou falar para você. Eu disse, olha, eu não estou falando de Bíblia não, eu estou falando de biologia. Mas se eu quiser vir falar da Bíblia, para mim vai ser melhor ainda. Ele não quis vir, infelizmente. Então, se Deus criou todas as coisas e Ele criou, se Deus escreveu a Bíblia, Ele escreveu, não importa se a gente sabe explicar ou não. Eu creio que tudo que está na Bíblia, que não exige uma figura de linguagem, deve ser realmente entendido como literal. Acredito que o mar vermelho abriu literalmente? Sim. Acredito que Jesus ressuscitou alguns mortos? Sim. Acredito que Ele mesmo ressuscitou, literalmente falando. Se eu não acreditasse, eu estava em casa agora, jogando bola. Hã? Sim, tá bom? Então a Bíblia é um livro de verdade que tem transformado a vida de bilhões de pessoas no mundo, inclusive a minha, e eu sei, pelo Espírito Santo, que o que está escrito aqui é a verdade. A gente não sabe explicar tudo, e a gente não vai conseguir explicar tudo, isso é bom, porque mostra a grandeza do nosso Deus. É de desconfiar um Deus que a gente consegue explicar tudo sobre Ele, tá bom? Bem, posso seguir? Quis trabalhar um pouco melhor isso. Na aula passada nós começamos a ver sobre a inspiração das Escrituras e vimos bastante sobre isso, tá bom? Na página 2 tem assim, vejamos, e é um resumo do que nós vimos. Vejamos, número 1, Paulo coloca o Evangelho de Mateus e os escritos de Lucas, e os que estão chegando hoje vão poder ouvir a aula passada, tá? Em pé de igualdade com o Antigo Testamento, chamando de Escritura. Lembra? O salário do pastor, ele fundamenta em Deuteronômio 25:4 e tudo mais. Não amarres a boca do boi quando ele estiver debulhando. Número 2, Pedro afirma que a inspiração divina é confiável, porque o Espírito Santo gerenciou o processo. Então, os apóstolos não foram inspirados pelo Espírito Santo sempre. O texto bíblico diz que toda Escritura é divinamente inspirada, ou seja, toda a Bíblia, não é todos os apóstolos, porque os apóstolos pecavam como nós. Inclusive, a Bíblia mostra eles pecando, Pedro negando o Senhor, todos os apóstolos fugindo, só João ficou acompanhando Jesus ao pé da cruz. Pedro foi repreendido por Paulo, está lá em Gálatas capítulo 1. Barnabé também, tá? A única vez que aparece Barnabé cometendo um erro, um vacilo, pipoca, né? É lá, está registrado em Gálatas 1, tá? E Barnabé era apóstolo, tá? Se você não lembra, está lá em Atos 14:14. Os apóstolos, Barnabé e Saulo, ok? Número 3. Sim, então os apóstolos não eram inspirados, a Escritura sim. Os apóstolos estavam sendo inspirados para registrar a Bíblia, para escrever a Bíblia, ok? Não eles na vida deles como se fosse na doutrina do Papa, né? Na doutrina papal, quando o Papa fala oficialmente, eles dizem que o Papa não comete erro. Mas como é que alguém não comete erro e depois pede perdão pelo o que outro Papa fez, né? Como a Igreja Católica tantas vezes já fez. Só quem não comete erros, nunca cometeu, foi Jesus Cristo, nosso Deus. Todos nós cometemos sempre, né? Número 3, Pedro coloca os escritos de Paulo em pé de igualdade com o Antigo Testamento, chamando de Escrituras. Não é isso? Nós lemos que Pedro diz assim, como eles também fazem com as demais Escrituras. Número 4, Paulo afirma que suas cartas são inspiradas por Deus. Então, em primeira instância, quando Paulo escreve 2 Timóteo, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Só que quando a gente vê que ele conhece tudo isso, que ele acredita que Lucas é inspirado, que Pedro reconhece que o próprio Paulo é inspirado, então, em última instância, Paulo também está dizendo que os seus escritos são inspirados. E, aliás, ele disse isso literalmente em outros trechos. 1 Coríntios 14:37, né? 1 Coríntios 14:37, Paulo diz: se alguém se considera profeta ou espiritual,
reconheça que o que eu estou escrevendo, as coisas que estou escrevendo são mandamentos do Senhor. Também em 1 Tessalonicenses 2,13, Paulo diz assim, que dá graças a Deus pela vida daqueles irmãos que desde o princípio receberam a sua palavra como ela de fato é, não como palavra de homem, mas como palavra de Deus. Tá bom? Alguma pergunta? Vamos seguir. E aí eu coloco, mas como esses livros foram aceitos pela igreja como canônicos? E aí eu vou chegar na pergunta que Cassiano, né? Fez na aula passada. Como esses livros foram aceitos como canônicos? De acordo com Champlin é um teólogo, está vivo ainda, Russell Norman Champlin. Os critérios para a aceitação dos livros. Deixa eu explicar o que é cânon primeiro. Deixa eu apagar aqui, tá? Veja só, irmãos, a palavra cânon é muito importante na teologia, tá? Cânon é literalmente, a tradução seria literalmente cana. Palavra muito querida aí pelo ex-presidente que está para ser preso, né? Cana não no sentido de cachaça, no sentido de cana de açúcar, ou uma vara de medir. Quem compra tecido sabe que a gente não compra tecido por quilo, né? Ou é por peça, quem tem muita grana, ou quem é costureiro, tal, ou por metro. E aí vocês sabem, como é que o vendedor faz? Pega o metro, ok, ele vai medindo ali com base naquela vara que ele chama, que é de 1 metro, né? E lá em Brasília, cidade da minha esposa, que se Deus quiser eu vou conhecer mês que vem, não conheço ainda, tem 1 metro oficial. No Brasil, a medida de 1 metro está lá em Brasília, de 1 quilo, de 1 metro, está nos órgãos federais lá, tá bom? Pode, porque o problema não é Brasília, o problema é quem a gente manda para lá. Nós e os demais estados, né? Então veja só, cânon é cana em grego, e a ideia é que seria uma vara de medir, ou uma régua grande, né? De 1 metro. Então, é aquilo que a gente pode enquadrar ou medir. E na teologia, e na literatura, na música, cânon tem um sentido figurado. Por exemplo, o cânon de Roberto Carlos. A gente pode conversar e dizer o seguinte: o cânon de Roberto Carlos é essencialmente romântico. Estou dizendo o quê? As obras de Roberto Carlos, o cânon dele são as músicas. A maioria são músicas românticas, né? As mais antigas são alguns rocks, mas logo ele mudou para um estilo mais romântico. O cânon de... Como é o nome daquele cara que escreveu o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Monteiro Lobato. O cânon de Monteiro Lobato foi proibido nas escolas estaduais no Brasil. Vocês sabem? Pode ensinar as crianças a erotização sexual, mas não pode ensinar Monteiro Lobato, né? Por quê? Porque é um cânon racista, eles disseram. Vê se eu estou na esquina. Então o cânon bíblico diz respeito aos livros que compõem a Bíblia, ok? Eu vou falar muitas vezes, nós vamos falar isso. O cânon do Antigo Testamento nada mais é do que os livros antigos. O cânon paulino são as cartas de Paulo. O cânon do Novo Testamento são livros do Novo Testamento, tá bom? Então, como é que esse cânon foi organizado? Champlin coloca essas 7 questões aqui: autoridade da igreja, coerência da mensagem, universalidade da mensagem, ou seja, a mensagem bíblica foi aceita nas outras igrejas, no seu uso comum, coerência interna, atitude desinteressada, ou seja, o cara está escrevendo aqui, não está escrevendo para se promover, não. Moisés, será que ele está dizendo que
ele foi um profeta que falou com Deus, é porque ele quer aparecer? Não, tinha testemunhas, então é verdade, tá bom? Inteligibilidade, dá para entender o que ele está escrevendo? Dá para compreender, faz sentido? Praticabilidade, isso tem algum valor na prática ou é apenas um discurso vazio de um político qualquer? Não. Então, essencialmente, essas foram as 7 regras que foram adotadas pela igreja cristã para receber esses livros que nós temos hoje e não outros que foram escritos na mesma época. Agora é interessante observar que eles não fizeram essa lista que eu fiz aqui e que Champlin fez, né, em primeiro lugar, e dizer, vamos lá, vem essa carta de Paulo, deixa eu ver se enquadra aqui. A autoridade da igreja, Paulo realmente é apóstolo. Não, eles não faziam isso. Esse recebimento dos livros bíblicos foi algo natural. Eles naturalmente tinham esses critérios. Não, esse livro aqui não presta. Por quê? Porque não foi nenhum apóstolo. Não foi ninguém ligado a nenhum apóstolo. Tá bom? Isso. Também do conteúdo. Ele fala também do conteúdo. Mas o autor também. Por exemplo, Marcos e Lucas não foram apóstolos, mas eles estavam ligados a apóstolos, né? Lucas a Paulo e Marcos a Barnabé, a Paulo e a Pedro. Inclusive disse que o evangelho de Marcos é o evangelho de Pedro. Tem informações, não que tenha sido Pedro, né? Mas que Marcos escreveu com a ajuda dele. Por exemplo, tem um detalhe lá no evangelho de Marcos que não aparece nos outros 3, nem Mateus, nem Lucas, nem João. Mateus, Lucas e João dizem assim: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Marcos diz assim: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Como é que Marcos sabia? Pedro falou para ele. Ok, e aí chega a pergunta que Cassiano fez na aula passada sobre o livro de Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão, como pode ser chamado. Esse livro, ao lado do livro de Esther, foram os mais controvertidos na aceitação canônica, vamos dizer assim. Os que foram aceitos mais tardiamente, ou que tinha algum grupo de judeus que não gostava desse livro, tá? O livro de Esther, porque ele não faz menção nenhuma a Deus, nem por nome, nem por sinônimos, nem por pronome. Ele, o Senhor, simplesmente não menciona Deus, como vocês já devem ter notado. O livro de Cântico dos Cânticos de Salomão, porque essencialmente a sua mensagem é sexual, é erótica. Mas aquilo ali é Jesus e a igreja. Leia o capítulo 7, você vai mudar de opinião. Cantares de Salomão descreve o relacionamento sexual da pessoa que mais entendia do assunto em toda a Bíblia, Salomão, tá? Ok, então vamos lá. O livro de Esther, o nome Deus não aparece, nem Deus é mencionado de nenhuma maneira lá, mas a mão de Deus sim. E por exemplo, no capítulo 4, Esther 4:14, é do 12 ao 14, tá? É o coração do livro ali, quando o Mardoqueu diz assim: quem sabe não foi para isso que você chegou aonde está, até o reinado, né, da sua sobrinha, prima, enfim, filha de criação. E ele diz assim: se tu te calares, socorro e livramento virão de outra parte. O que quer dizer isso? O povo seria mantido vivo, mas a família de Esther morreria, mas os judeus não seriam exterminados, porque dos judeus que veio Jesus, e como Deus não tinha cumprido a promessa do Messias ainda, o povo não seria exterminado. Ok. Já o livro de Cantares de Salomão foi aceito porque a igreja da época reconheceu o seu valor prático no casamento. Então os judeus não têm a visão que o brasileiro tem por conta do catolicismo, que distorceu a visão sexual. Então os judeus aceitam como a Bíblia ensina,
algo divino e algo maravilhoso. Como o sexo é o que há de mais prazeroso nessa terra, que só pode ter vindo de Deus mesmo. Amém, irmãos? Amém, claro. Porque por causa disso nós estamos aqui, né? Alguém foi abençoado aí alguns anos atrás. Então eles aceitaram. Realmente não há menção a Deus em Cantares de Salomão. É só o amor de Salomão com a sunamita. Algumas traduções dizem sulamita. Eu acho que está errado. Eu acho que a sunamita é o correto, porque é aquela que vem de Sunem, não é o nome dela, é a região de onde ela vem. E ela era uma morena linda, pelo que Salomão descreve lá. Esse foi o critério. Foi a praticabilidade, uma palavra bem titiana, né? Bem de Tite aí, em relação ao casamento, ao matrimônio. Tá? Foi por isso. Como é? Exatamente. Esdras é quem organiza o cânon que temos hoje no Antigo Testamento, mais ou menos no ano 450 a.C. Esdras, o levita do antigo, tá? Aqueles já existiam, então ele juntou para cá, juntou para lá. O povo já usava, não foi Esdras que disse, vamos usar esse, não. O povo já usava, tá bom? E tem muitos que o Antigo Testamento cita, né? Por acaso não está assim no livro tal. Por volta do ano 450 a.C., que é quando eles voltam do cativeiro babilônico. Tá bom? Bem, alguma pergunta a mais, queridos? Vamos lá, manda brasa. Eu fiquei um pouco em dúvida em relação às expressões como se utilizar. Tipo, a gente fala que é normal a gente sempre falar que a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. Por Deus. Sim. E teve uma palavra que eu falasse que ela não fugiu ainda. Tudo bem. Foi em relação ao livro, não sei se pode me ajudar. Tá falando que eu vou lembrar. Né? O livro que é inspirado. As escrituras que foram. Não apóstolo. Porque os apóstolos foram inspirados para escrever. Eles foram inspirados Para escrever. Não na vida deles como um todo eles eram inspirados. Isso. E esse processo de escolha, de organização do livro, eu também posso dizer que foi um processo de inspiração de Deus? Não necessariamente. Aí foi a igreja que, por sua inteligência, foi juntando. Como, por exemplo, no Novo Testamento, os livros não estão em ordem cronológica, mas a dobradiça é o primeiro, entre o Antigo e o Novo, é Mateus 1:1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, foram juntados, e os manuscritos que nós temos hoje em dia, esqueci teu nome, Renato, trazem, alguns manuscritos trazem os 4 evangelhos juntos, então, geralmente começaram a circular pelas igrejas juntos, às vezes os evangelhos e Atos. Aí tem manuscritos, muitos que trazem as 13 cartas de Paulo, alguns trazem as de Paulo e Hebreus. E o processo de organização, por exemplo, do canto? Assim, beleza. Esse processo Tá bom. foi de inspiração divina? Sim, foi Deus que separou, preservou, foi, totalmente. Pegou aquelas pessoas que quiseram participar daquele Isso. processo? Não houve romantismo, tá? Não houve. No final do primeiro século, ano 90 mais ou menos, todos os livros da Bíblia já estavam prontos. O primeiro livro do Novo Testamento, alguns acham que é 1 Tessalonicenses, outros que é Tiago, eu acho que é Tiago. Tiago foi escrito aí nessa época, no ano 45 a 49. E o Apocalipse, que é o último realmente, mais ou menos no ano 90. Então é um período aí de menos de 70 anos, todos foram escritos. E eles passaram a circular nas igrejas e serem feitas cópias. A igreja recebia o manuscrito, fazia uma cópia e enviava o original, não ficava com o original, tá? Então, por exemplo, tem sim, vamos chegar lá, mas alguns livros demoraram mais para chegar em algumas comunidades cristãs. Por exemplo,
quando Paulo morreu, o Apocalipse não estava escrito. Paulo morreu no ano de 68. O Apocalipse foi escrito no ano 90. Tá? Então o pessoal tem as cartas de Paulo, e aí foram sendo escritos outros livros até aí, mas todos os livros mesmo demoraram a circular. Aí no ano 397, veja só, todos os livros já estavam prontos e circulando no final do primeiro século. E a igreja não tinha problemas com isso, aceitava esses livros. Mas antes disso, veja só, vamos subir aqui um pouquinho. O ano 150, Marcião, um herege, que por volta do ano 150 organizou um cânon, a primeira lista. O cânon de Marcião tem 11 livros, 10 cartas de Paulo, você tira aí 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, as 10 cartas de Paulo ele aceitou, e o Evangelho de Lucas. Tudo que faz referência ao Antigo Testamento no Evangelho de Lucas, Marcião cortou também. Então era o Evangelho de Lucas todo retalhado. Por quê? Marcião acreditava que o Deus do Antigo Testamento não era o Pai de Jesus Cristo. Marcião dizia, como alguns dizem hoje, alguns malucos dizem hoje por aí, que o Deus do Antigo Testamento é mau e tudo mais, e Jesus Cristo é bom, e não, Jesus não é filho do Deus do Antigo Testamento. Então ele acha que o verdadeiro apóstolo é só Paulo, e o único evangelista fiel é aquele que estava ligado a Paulo, Lucas. Quando Marcião então organizou essa lista, aí foi que a igreja atentou e disse: opa, a gente precisa fazer a lista verdadeira. Isso acontece há 2000 anos. Primeiro acontece, estoura uma bomba, e a igreja, que até então não tinha necessidade de se posicionar, corre atrás, tá? Eu não vejo isso com maus olhos. Por exemplo, só um animal irracional ou alguém muito endemoniado diz que o bebezinho que nasce lá na maternidade, com os pintinhos, com um pintinho, com tudo que o menino tem, diz: não, a gente não sabe se é homem. Rapaz, o diabo deixa o povo irracional. A menina nasce lá com um piu-piuzinho, não, a gente não sabe se é menina. Então agora a gente está correndo atrás para explicar essa questão da ideologia de gênero, mostrar quão irracional é. Por quê? Porque antes estava tudo beleza e não tinha problema, tá bom? Agora eles são tão hipócritas, né, que só é bonito quando é na família do outro. Nunca vi incrédulos que a mulher está grávida e o cara diz assim: tem criança aqui não, né? Vai nascer meu viadinho. Não diz, vai nascer meu garotão, né? Na verdade, ele não disse que vai ser, não seria isso. O Jesus ainda não está mais além, não diz o que vai ser, é outra coisa. Ele vai dizer que vai ser criança, vai ser menino. Se for menina, vai ser minha princesinha. Ninguém diz, né? Vai ser sapatão, ninguém diz, né? E aqui no Brasil está chegando essa coisa, só bota a questão sexual e diz assim: não saber se ele vai decidir se ele vai ser homem, se vai ser mulher ou se vai ser gay. Lá fora já tem gente dizendo: eu me sinto gato, eu me sinto cachorro. Já tem gente assim lá fora. Meu Deus. Eu nasci nesse começo errado, eu sou um gato, um cavalo. Então Renato, o cânon, a organização do cânon, irmãos, foi assim. Os irmãos já usavam aqueles livros e precisaram então formular uma lista. Já usavam desde no final do primeiro século. Aí o documento mais antigo que nós temos hoje, até hoje, que diga: os livros do Novo Testamento são Mateus, Marcos, Lucas, tal, Apocalipse, é desse ano aqui. Atanásio. Atanásio foi um bispo e ele escrevia cartas para as igrejas da sua jurisdição. E na carta, durante a Páscoa, né? E na carta pascal de número 39, ou seja, era o 39º ano dele como bispo, que é nesse ano aqui. Aí nessa carta pascal, número 39 de Atanásio, aí ele diz: muita gente está atacando os livros que a gente deve usar na nossa fé, tal, os quais são do Antigo Testamento, aí cita os 39, do Novo Testamento, aí cita os 27.
tá bom? Então o nosso cânon é um cânon atanasiano. Tem nada a ver com Atanasá, tá? Mas com Atanásio. Então não atazanem a vida de ninguém. Foi ele que direcionou essa. Já estava tudo, já estava. Mas ele que levantou. Pode ser que a gente encontre um documento mais antigo, mas até agora é esse aqui. E o indivíduo da nação foi o que ano? 150. Veja quanto tempo demorou, né? Quer falar? Diga, meu irmão. Data cronológica, é diferente, né? Para você é uma tentativa de falar da cronologia do livro bíblico, né? Ok? Hã? Eu acho que só ajuda quem já conhece a cronologia, né? Por exemplo, durante a Esdras e Neemias, quem estava profetizando era Zacarias e Malaquias. Então, saber um pouco ajuda, né? Um pouco mais. Não, é a igreja cristã. A igreja católica foi organizada oficialmente ali por volta do ano 381. Mas nos primeiros anos não tinha essa diferença que temos hoje não, tá bom? As pessoas nessa época eram tidas como cristãs. Não dá para fazer uma diferenciação grande não, tá bom? Como hoje, tá? Vamos lá? Alguém mais? Ok, irmãos. 2.2 Inspiração bíblica e as confissões de fé. A gente precisa ter muito cuidado com isso. As confissões de fé ou os credos das igrejas, é isso que eu estou falando aqui. Toda igreja ou denominação evangélica, né, tem a sua confissão de fé. Por exemplo, o que vocês acreditam aqui não é exatamente do mesmo jeito que a presbiteriana aqui do lado acredita. Lá eles batizam criança, aqui também, né? Tá bom? Então há diferenças nas igrejas. Os congregacionais pensam de um jeito, os batistas pensam de outro jeito, os pentecostais pensam de outro jeito, os presbiterianos também. Então essas pequenas diferenças, de maneira geral, nós acreditamos nas principais questões tudo igual. Jesus morreu em nosso lugar, e aí a diferença vai ser: morreu por todos ou morreu só pelos eleitos? Essas questões secundárias, entendeu? As secundárias é que estão nos credos e nessas confissões de fé. E alguns irmãos, não sei se vocês conhecem gente assim, eu conheço, que pensam que a sua igreja é a única certa. Crente. Eu conheço gente assim em todas as igrejas. Eu conheço assembleanos que pensam que só os assembleanos estão certos, mas ele não fala em nome dos assembleanos. E eu conheço gente assim também, que é batista, que é presbiteriano, que é congregacional. Em todas as igrejas tem gente assim, tá bom? Isso é um perigo muito grande, porque toda teologia que nós viermos a fazer não é a Bíblia, é a nossa percepção do que a Bíblia ensina. E de vez em quando, né, a gente costuma errar. Assim, a cada 24 horas no máximo, né? Então é muito importante a gente ter o devido cuidado, ter a humildade para ouvir os irmãos. Deus colocou 2 ouvidos na gente, né? E uma boca só. Mas tem gente que fala como se tivesse 2 bocas e não ouve quase nada, né? Então é isso, é sobre esse cuidado, tá? Esse tópico aí. Ok, e aí vem uma pergunta: pode alguém ser inspirado hoje em dia como a Bíblia? Não pode. A inspiração é só das Escrituras. E a gente ora muito errado em alguns momentos. Por exemplo, quando a gente está orando pelo pregador, ore pelo pregador, não somente antes dele pregar,
pelos pastores, orem por mim também. Mas às vezes a gente ora assim, esqueci do nome agora. Alex, mesmo, você é um militar, né? Às vezes a gente ora assim, Alex: Deus, o que Alex for falar, não seja ele, seja só o Senhor. Para que estudar? Não precisa estudar a Bíblia. Deus, abra a boca que Deus vai falar, filho. Não vai ser psicografia, porque você não vai escrever, vai ser psicolalia, porque você vai falar. Se a gente realmente acreditasse nessa oração desse jeito, quando Alex, permite usar você como exemplo, tá? Quando Alex terminar de pregar, ninguém teria autoridade para questionar se quer o que ele falou, porque não foi ele que falou. Quem foi que falou? Ninguém pode questionar Deus. Então, dessa maneira, inspirado como a Bíblia, ninguém é mais hoje. Agora, é como eu falei, existe a inspiração poética, a inspiração artística. Ayrton Senna corria melhor quando estava chovendo ou quando estava fazendo sol. Chuva. Então a gente poderia dizer assim: na chuva Senna estava inspirado. É uma inspiração esportiva, vamos dizer assim. Usain Bolt, aquele jamaicano, puxa ligeiro, né? Aí o cabo diz: rapaz, toda prova ele está inspirado, porque toda prova ele ganha, né? Perdeu uma, né? Na última. Acho que aquilo ali foi meio... mas eu não sou muito teoria da conspiração não, mas acho que ele tirou um pouco o pé ali. Vamos lá. Então alguém que pinta um quadro bonito, a gente diz: rapaz, fulano estava inspirado quando pintou isso aqui. Um pastor, quando fala, a gente pode dizer que ele está inspirado. A gente às vezes usa essa expressão, e dependendo do tom de voz, quer dizer coisa diferente, né? Quando o cara está muito macho, muito bravo, acaba dizendo: fulano hoje estava inspirado, né? Ou quando for uma passagem muito abençoada, é teu pai, o pastor aqui, né, Vandir, né? Pai, hoje estava inspirado, ia aumentar a mesada, né? Quando era criança. Estava inspirado. A gente pode dizer que ele estava mais abençoado. Talvez tenha orado mais, ou não, porque não depende do que a gente faz, mas da bênção de Deus, né? Então veja só, desse sentido, por exemplo, quando alguém, eu tenho uma amiga que fala muito. Nós estudamos juntos no seminário, ela trabalha ainda hoje no seminário lá, e ela sabe que eu não tenho muita paciência para ouvir ela contar uma história de 1 minuto em 50. Ela sabe, eu já falei para ela, sabe, tu fala demais. E aí às vezes quando ela está falando pelos cotovelos, ela diz assim: hoje eu estou inspirada, viu, Bruna? Eu sou amigo dela, amigo do marido dela, enfim. Então, o que ela quer dizer com isso? Hoje ela está falando mais do que os outros dias, né? Quando alguém que é conhecido por dar muita patada no povo, tem aquele dia que o cara já chega dando patada no vento, o cara diz, né? Hoje ele está inspirado. Então, inspirado como a Bíblia, não tem mais ninguém, irmãos, tá bom? Perguntas? Não, acaba em Apocalipse, tá? O que o autor de Hebreus 1 está falando é o seguinte: que Deus, depois vocês leiam, ele deve estar falando dos versículos 1 e 2, né? Outrora Deus falou por meio dos profetas, agora tem nos falado pelo seu Filho, não é isso? Então a revelação se completa em Jesus e sobre Jesus. A revelação, mas a inspiração permanece até o final do Novo Testamento, tá bom? Gostei, boa pergunta. É melhor ele repetir a pergunta e a resposta. Ouviu? Não termine em Hebreus 1, termine em Apocalipse. Que Hebreus 1, versos 1 e 2 fala sobre Jesus chegando. Ele é que é o centro da Bíblia. Gente, eu não estou conseguindo ouvir o irmão ali não. Porque não tem mais Bíblia. Se alguém for inspirado hoje em dia, tem que escrever a Bíblia. Só isso.
Foi, exatamente. Acabou a revelação de Deus escrita. Acabou a inspiração. Isso. A igreja reconheceu isso naturalmente. Consenso entre a igreja. Consenso. Pois não. A inspiração da questão da compreensão da revelação que já está escrita pela Bíblia. Ok, boa pergunta. Para a nossa compreensão, Solange perguntou sobre se a compreensão também não seria uma espécie de inspiração, a interpretação bíblica, né, Solange? Isso. Ok. Para facilitar o nosso entendimento, a gente utiliza duas palavras distintas na teologia. Inspiração está relacionado à escrita da Bíblia. E iluminação está relacionada à interpretação. Tá bom? Então, para facilitar, há essa nomenclatura diferente aí. Então, Deus nos ilumina. E alguns hoje em dia são mais iluminados que outros. Eu gosto muito de um teólogo chamado Wayne Grudem. É um teólogo americano que ainda está vivo. Então, esse mesmo, mostra aí o livro. Bebo muito em Grudem, vou citá-lo toda hora, tá? Grudem, você lê o livro dele, qualquer crente lê o livro dele e entende os assuntos mais complexos da teologia. Não é só uma questão de tradução para a nossa língua, porque os outros livros que eu leio também foram traduzidos pelos mesmos tradutores ali. É ele fala de escrever e de falar com clareza. Uma vez o Dr. Shedd explicou como a gente deve estudar a Bíblia. E ele disse o seguinte: a gente deve estudar a Bíblia como um cachorro busca o tutano do osso. Acabou. Todo mundo, o sertanejo entendeu. O tutano é aquela carnezinha que tem dentro do osso. Não basta roer, tem que quebrar o osso. Clareza. Iluminação. Isso vem de Deus. Ok? Mais alguma pergunta? Esses livros que são escritos atualmente, todos os outros livros que são e foram escritos baseados na Bíblia, eles passam por, a gente pode dizer que passam por um processo de iluminação do autor em relação à interpretação da escritura? Sim. Não de inspiração. Não, exatamente. É iluminação. Exatamente. Alguns, né? É verdade. Outros são trevas puras, né? No final da introdução desse meu livro aqui, eu fiz uma citação de propósito de um livro apócrifo. Você viu? Segundo Macabeus. No final da introdução eu escrevi o seguinte: espero de todo o coração que o grande Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso use este material para abençoar muitas vidas. Contudo, faço minhas as palavras escritas em 2 Macabeus 15, 37, 38. E eu cito em propósito. Diz assim: por isso, aqui encerro a minha narrativa. Se ficou boa e literariamente agradável, era o que eu queria. Se está fraca e medíocre, é o que fui capaz de fazer. Então, nenhum livro da Bíblia pede desculpa por existir, como 2 Macabeus pede. Esse cabe num livro meu, não no livro bíblico, né? Porque a gente não é inspirado. Ok? Queridos, vamos caminhar um pouco mais. Línguas bíblicas, número 3. Alguém aqui já viu alguma coisa, estudou alguma coisa em algum grau, alguma língua bíblica? Hebraico, ou grego, ou aramaico? Pode o quê? IATT. Ok, alguma coisa. Ok, então vamos lá. Em primeiro lugar, o Antigo Testamento, 3.1 aí. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, quase todo. Somente esses trechos de Daniel, Esdras e Jeremias, que foram escritos em aramaico, tá? E o aramaico é o seguinte: o povo
do Reino do Sul, na sua Bíblia deve ter 2 mapas no final: Reino Unido, com as 12 tribos, e Reino Dividido, com 2 tribos só: Israel ao norte e Judá ao sul. As Bíblias que têm mapas têm esses mapas. Então o Reino do Sul, Judá, vou apagar aqui, foi para o cativeiro babilônico, foi para a Babilônia, e passou quantos anos lá? Pode falar. Isso mesmo, falei alto. 70 anos. 70 anos. Isso foi por volta do ano 586 ou 585 antes de Cristo. Eles passaram 70 anos lá e a língua deles era o hebraico. Uma língua difícil, tá? Se escreve da direita para a esquerda. Originalmente não tem vogais e nós ocidentais não conseguimos ler nada sem vogal, porque as vogais são soantes e as outras são consoantes. As vogais são aquelas letras usadas para formarem as sílabas nas línguas ocidentais. Um estudioso chamado Kittel, é da nossa época, tá? Não é da época bíblica não. Colocou vogais no texto hebraico. E em português nós temos A, E, I, O, U. Em hebraico são 12 vogais. Porque tem vogal que se lê, tem vogal que não se lê. Tem A aberto, tem A fechado e por aí vai. Tá? Então, pode ser A. Não sei se chega a ser fechado, mas há uma pequena diferença. Há letras guturais também, tá? Enfim. Lá na Babilônia, eles misturaram a sua língua, o hebraico, com a língua babilônica, que resultou no aramaico. Quem de vocês assistiu aquele filme A Paixão de Cristo? Perguntei isso, né? Aquele filme foi todo em aramaico, tá bom? Todinho. Abba, pai, é aramaico. Maranata é aramaico também. São 2 palavras. Maranatha, T-S-A, tsa. Vem Senhor, nosso Senhor vem. Vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, tá? Então o Antigo Testamento foi escrito quase todo em hebraico. O alfabeto é o mesmo, o hebraico e o aramaico, mas a gramática e as palavras não são, mas são parecidas. Alguns dizem que seria mais ou menos, grosso modo, não o espanhol da Argentina, tá? Todos os países aqui da América Latina que falam espanhol dizem que o espanhol falado pelo argentino é diferente, realmente é difícil de compreender. Se você quer praticar um pouco, vá lá para Porto de Galinhas, lá tem muito argentino. Muito argentino. Eles só não compraram o mar, o resto é tudo deles lá. Alguma pergunta sobre a língua do Antigo Testamento? Alguma pergunta? Novo Testamento. Praticamente todo mundo concorda que o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Por que praticamente? Porque tem alguns gaiatos. Tem um grupo inexpressivo, assim, em termos de tamanho, que acredita que o Evangelho de Mateus não foi escrito em grego, foi escrito em aramaico e depois traduzido para o grego. Não faz sentido, tá? Dr. Carson esteve aqui ano passado no Congresso da Juvep. Ele explica o seguinte: só faz sentido e só é possível se o próprio Mateus tivesse escrito em aramaico e ele traduzido para o grego. Ele tinha que ser um especialista em linguística, e ele era especialista em números, né? Ele era contador, não era linguista, né? 95% dos estudiosos do Novo Testamento acreditam que o Novo Testamento inteiro foi escrito em grego. O grego que foi escrito no Novo Testamento é chamado de koiné, que significa comum, ou popular, o grego do povão. Não é o grego dos filósofos, porque o grego dos filósofos é mais antigo que esse grego aí. E muda um pouco, tá? Por exemplo,
No grego dos filósofos, a palavra apóstolo é um capitão de um navio. O grego koiné, apóstolo, é aquele que vai enviado com a mesma autoridade de quem o enviou. No grego dos filósofos, a palavra doxa significa opinião. No Novo Testamento, que é o koiné, doxa é glória. Até eu estudei com um cara que, no seminário, um irmão que, enquanto os professores davam aula, explicava alguma coisa boa para a Bíblia e tal, ele fazia glória! Ele sentava na primeira fila assim. Na primeira aula de grego, quando ele levantou a mão, eu disse, já sei a pergunta dele. Professor, como é glória em grego? Eu sou doxa. Já pensou? Gente, então há algumas lições para nós, né, sobre essa questão aqui. Primeiro, quando Deus quis se comunicar com os homens, Ele se tornou um homem e veio falar conosco aqui. Comer as mesmas comidas. Jesus nasceu de uma mulher diferente, embora a concepção tenha sido virginal, o nascimento não foi. O parto de Jesus doeu, sangrou. Jesus fazia xixi igual nós, cheirava mal também. Jesus fazia cocô também, como nós, cheirava mal também. Ele aprendeu a andar, deve ter levado algumas quedinhas, como qualquer criança aprendendo a andar, sofre algumas pequenas quedas. Ele aprendeu a falar, não foi um menino feito baby. Lembram é demais, né? Quem lembra do primeiro episódio da Família Dinossauro, que nasce o baby, quando Fran diz que está grávida, né? Tem um ovo lá, né? Que ela tem um ovo para nascer o baby. Aí eles iluminam assim com uma vela, que é a ultrassonografia da época, né? Aí o baby faz, ele tá assim expandido, ele faz. Quando ele nasce, que ele quebra o ovo, ele faz tcharam! Com Jesus não foi assim, não houve queima de etapas, tá? Não houve. Outra questão, quando Deus quis registrar a sua palavra, o Novo Testamento, né? Ele não registrou no grego dos filósofos, mas foi no grego do povão, grego vulgar, no sentido de popular. Hã? Exato. E às vezes nós queremos comunicar de maneira tão difícil, né, o Evangelho. Foi para um pescador que Jesus disse: me siga que eu vou fazer de você um pescador de homens. Vocês acham que ele entendeu com profundidade a mensagem ou não? Foi para agricultores que ele contou a parábola do semeador. Foi para fariseus que faziam cópias de lei, os escribas, era um grupo entre os fariseus, que ele disse assim: nunca lestes isso, isso e aquilo outro. Rapaz, ele chamou os caras de analfabeto, os caras que faziam cópias da lei. Os caras se sentiram muito ofendidos, viu? Senhor, dizendo essas coisas, ofende-nos. Jesus foi para botar o dedo na ferida e ainda torcer assim 3 vezes, meu amigo. Então Deus se comunica com o homem no contexto adequado. A gente precisa comunicar o Evangelho também no contexto das pessoas a quem nós queremos comunicar. Precisamos falar a língua do povo, na nossa evangelização. Nada de dura serviço, é mistério, tem fogo aí, varão. Tem que falar a língua do povo e não evangeliqueis. Às vezes a gente vai fazer um culto público, né? A gente canta Eu Quero é Deus, só que a segunda parte nem os crentes sabem o que significa. Ele é o pão vivo que desceu do céu, é o Cordeiro de Deus, o príncipe da paz. Ele é a raiz de Davi, lá de Judá. Pergunte para os crentes em geral se eles sabem explicar esses 5 símbolos sobre Jesus. Aí a gente não sabe, não entende e quer que o incrédulo entenda. É complicado, bicho. Complicado. Então, foi assim que foi escrita a Bíblia. Na época do Novo Testamento, eu vou falar essa informação para a gente encerrar, tá? Na época do Novo Testamento, deixa eu voltar um pouquinho. Nessa época aqui, do cativeiro babilônico, eles saíram de Jerusalém, né? Foram para a Babilônia. Só havia um templo dos judeus, que era em Jerusalém.
aqui eles começaram a construir as sinagogas, que são casas de oração, são igrejinhas. Eles não faziam sacrifícios de animais só no templo, mas eles estudavam a lei, eles cantavam e eles cultuavam, tá? Por isso há sinagogas ainda hoje ao redor do mundo, mas não há um templo judaico. Templo só aquele lá, e aí o negócio é mais 500, né? Só tem hoje o Muro das Lamentações. O que era o templo de Salomão hoje tem uma mesquita. É como se doassem essa igreja aqui em cima, fizesse um terreiro de macumba. A ofensa para eles é nessa proporção, entenderam? Então, nas sinagogas, na época de Jesus, nessas casinhas de oração, nessas igrejinha com carinho, tá? Igrejinha pequenininha. Eles liam a lei em hebraico, mas o povo mesmo não falava mais hebraico. O hebraico era uma língua da religião. O povo falava em Israel aramaico. Então eles liam a lei em hebraico e faziam a tradução simultânea para o aramaico nas sinagogas em Israel. Nas sinagogas no restante do Império Romano, fora de Israel, onde não se falava aramaico, se falava grego. Então eles liam a lei em hebraico, porque a lei tem que ser lida na língua original, ainda hoje nas sinagogas, e faziam a tradução simultânea para o grego. Tá bom? A primeira sinagoga das Américas fica em Recife, ali pertinho do Marco Zero. Recife tem 3 sinagogas, 2 funcionam e essa é um museu. Tem mais ou menos 400 anos. Fugiram da Inquisição e tudo mais, da Holanda e Portugal, vieram para Recife. Ficaram lá, depois começou a perseguição também, se espalharam para o sertão nordestino, para outras partes do país e para outras partes do mundo. Então há costumes judaicos no sertão: varrer de frente para trás da casa, não importa a direção do vento. O vento está dando contra a porta do quintal, mas tem que varrer para lá. Vai ensinar o sertanejo, aquela senhora, Dona Maria Sertaneja, a varrer para frente? Ela não varre nem a pau. Tirar o chapéu, exatamente, tirar o chapéu quando se fala o nome de Deus, costume judaico, dos judeus que se espalharam pelo sertão. Um grupo foi para os Estados Unidos, um grupo de judeus que chegaram em Recife e fundaram uma cidade lá que deram o nome de Nova Amsterdã, capital da Holanda, Amsterdã. Essa cidade mudou de nome pouco depois. Como é o nome dessa cidade hoje? Hoje tem o nome de uma cidade antiga da Inglaterra, da época de Robin Hood, Nova York. Então Nova York foi fundada, vamos dizer assim, por nordestinos, por judeus que estavam em Recife. Tá bom? Vale a pena, a gente poderia, quem sabe, organizar uma caravana para conhecer o museu lá em Recife. Alguém aqui conhece? Quem aqui conhece o museu? Sinagoga Museu? Só você, cara. A gente poderia ver isso aí mais pra frente, né? Aluga um ônibus, não sei se, ou divide nos carros aqui mesmo. Só não funciona no sábado, tá? E o estudante paga assim, acho que 5, 6 reais. Tem um guia, explica lá, é muito bacana. Eu já fui 2 vezes, com 2 grupos de alunos. Vale muito a pena. Então, fica pertinho do Marco Zero. Eu não sei o nome da rua, não. Tu é de Recife, Farão? Pronto. Fica ali pertinho. Tem o Banco Safra, é vizinho ao Banco Safra, que o Banco Safra é deles. Pronto, é Sinagoga Car, não sei o que, Israel. Tá bom? Alguma pergunta, queridos? Diga, meu irmão. O latim é nessa região, vem a partir do Império Romano mesmo. O latim é a língua dos romanos, tá? Mas não tem relação com a Bíblia. Nenhum trecho da Bíblia foi escrito originalmente em latim. Tem cópias, mas o latim é a língua oficial porque a igreja deles é de Roma, não é a igreja de Jerusalém. Bem, então, com exceção dos que chegaram hoje, vão em paz e até semana que vem. Os que chegaram hoje, eu quero mais um minutinho só com vocês, rapidinho, tá bom?